iniciar a aula de hoje, né? Iniciando aí os trabalhos de maio, né? Iniciar dando aquele tradicional boa noite, né, para todo mundo. Eu sei que ainda tem muita gente para chegar, né, mas como eu estou gravando essa aula aí, né, mais tarde ela está no YouTube, então quem chegar depois aí consegue acompanhar todo mundo, né. Então, estou vendo aí a Lana, já Pedro também pela sala, além de Wesley e Caio, né, que eu já tinha falado antes. Está chegando mais gente. Então, boa noite aí para todo mundo. Estou vendo que o Matheus já está por aí também, Jonathan. Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre barramentos. Na verdade, a aula de hoje ela é até um pouquinho mais cheia de conteúdo, mais cheia de características, né? E esse assunto é um assunto que a gente tem muita coisa para falar, né? Quando a gente estava anteriormente olhando aquela coisa das memórias, né? Indiretamente a gente já falava muita coisa de barramento, que eu propositalmente eu troco essa ordem, né? Geralmente os professores eles tendem a primeiro explicar barramento para depois explicar memória, né? Então segue aquela ordem, né? Processador, barramento e aí começa, né? Olhando nas memórias, dispositivos externos e tal. Eu prefiro falar de memória antes para justamente a gente criar na nossa mente, né, a importância e a noção de quão importante é essa peça, essa coisa que a gente pode ter no computador para interligar todas essas partes. Ou seja, interligar, por exemplo, né, a nossa memória que a gente viu com o nosso processador, né? Então, como é que é esse caminho, como é que é essa lógica de comunicação? A gente identifica que é um requisito muito importante, né? Porque a gente sempre está trafegando com informações dentro do computador. Então, essa peça, né, essa lógica que a gente tem, né, que são os barramentos, a gente vai ver que é uma coisa muito rica dentro do computador. Basta só tu olhar pelo nosso sumário, né? Primeiro, né, a gente vai dar uma introduzida nesse assunto, né, de interligar módulos, ou seja, interligar partes no nosso computador e começar a ver conceitos voltados aos barramentos. Como eu falei, os barramentos eles são muitos, então hoje a gente vai falar um pouquinho dos barramentos internos, aí a gente vai falar barramento local, funcionamento deles, barramento de memória e falar alguns exemplos aí que a gente já ouviu falar alguma vez na vida, né? A PCI e a PCI-E, né, que é a PCI Express, a GP, a ISA, que aí tem as variações aí, né? EISA, VESA, a AMR, a CMR, são aplicações semelhantes ali, e falar também de barramentos externos, né? Então a gente vai falar do USB, que a gente usa pra caramba. Tem o FireWire também, né, que é um barramento ali que surgiu um pouquinho antes do USB, era utilizado pela Apple, só que não vingou muito, né, porque logo na sequência veio o USB e acabou enterrando essa tecnologia, vamos dizer assim, desse barramento. E fora a IDE e SATA, né, que a gente já falou anteriormente, né, a gente vai ver mais algumas características, dessa vez características não voltadas ao disco rígido IDE, ao disco rígido SATA, mas sim ao barramento que conecta esses caras. Então, para iniciar, né, como eu falei, o interessante é sempre a gente fazer essa reflexão quanto ao
uso, né, de maneiras de interligar teu computador. A gente já viu várias peças do computador, mas agora a gente vai estudar como essas peças se interligam. E para você interligar essas peças, talvez possam surgir na nossa mente duas maneiras que a gente já pensa logo de cara, né? Fazer ligações dedicadas para cada uma das peças da nossa máquina. Isso você consegue ver claramente aqui, né? Por exemplo, a minha unidade 1, né? Eu tenho um caminho para a unidade 2, um para a unidade 3, eu tenho um caminho para a unidade 4. Ou seja, eu tenho ligações exclusivas, né, de mim para alguma outra peça. Então, eu tenho essas ligações. É um caminho. E eu tenho o que a gente vai ver que é uma solução mais inteligente, que é a criação de um barramento. Então, faz uma analogia aí com uma grande avenida, né, em que todas as ruas caem para essa grande avenida. Então, tu consegue chegar, né? Tipo, não tem uma ligação dedicada da unidade 1 para a unidade 2, né? Mas, tipo, visto que esse pedaço aqui também é um pedaço que é compartilhado pela ligação de 3 para 4, ou de 4 para 2 também. Então, tem vários tipos dessa usos, no caso, né, dessa ligação. Então, acaba sendo interessante a gente ver esse tipo de barramento. Porque ligação dedicada acaba não sendo tão interessante. Isso eu vou até ir para o quadro virtual aqui, porque dá para a gente riscar um pouquinho. Porque, vamos lá, vamos imaginar que nós temos, né, lá, o exemplo que a gente tinha, né? A gente tinha 4 bloquinhos lá, né? 4 bloquinhos lá. A gente tinha um bloquinho A, um bloquinho B, um bloquinho C e um bloquinho D. Então, tinha essas 3 ligações. Como a gente vinha falando, né, quando eu estou no uso de ligações dedicadas, né, então, basicamente, eu tinha, né, por exemplo, no bloco A, né, eu tinha uma ligação para cada um desses. O B também, né? Ele tinha essas ligações. Então, eu vou até mudar um pouquinho aqui, vou fazer com essas setinhas de mão dupla, né? Porque acaba facilitando essa nossa construção. Então, por exemplo, o B já se liga com A, falta eu ligar aqui, né? O B com C e o B com o D, né? O C já se liga com A, se liga com B, falta se ligar com o D. E o D já está ligado a todos, né? Está ligado ao A, ao B e ao C. Então, beleza. Então, repara que só num esqueminha aí de quatro blocos, né? Ó, a gente tem 6 ligações aí. Para ligar 4 blocos. E aí, por que é que não fica interessante a gente estar utilizando esse canal de ligação dedicada? Porque se tu fosse adicionar mais um bloco e fosse adicionar todas essas cores, né, para
todas essas ligações para serem feitas, tu ia ver que tu ia ter um trabalho muito grande para ligar todas essas novas. Então, para eu ligar todo mundo aqui, né, eu teria que criar uma ligação, sei lá, A com esse, o B também teria que ter uma ligação. Então, deixa eu posicionar isso aqui. Vai ficar cortando um pouquinho ali a letra do B, mas não tem importância. Então, teria que ter uma ligação C, um D e um aqui com o B. Massa. Então, a gente ligou aí, sei lá, esse meu bloco é... Se eu fosse adicionar mais um bloco, eu teria que fazer mais esse outro monte de ligações. Então, repara que a questão da escalabilidade desse modelo de ligações dedicadas, ele não é interessante. Vai dar muito trabalho. É tanto que se tem sua vantagem, obviamente, né? Tu nunca ia se preocupar, por exemplo, com o uso desse barramento, porque, tipo, se eu não estou usando o barramento, então esse barramento está livre para mim, né? Então, se eu quero falar com você, isso aqui está livre, se eu não estou usando, obviamente isso está livre, né? Então, tu não se preocupa com essa frequência de uso aí, ou com essa frequência de condicionamento do barramento, né? Tu tem uma ligação dedicada, então tu sempre vai estar com aquilo disponível. Isso é um ponto forte quando a gente está falando de ligações dedicadas, né? Mas, como a gente viu, essa coisa de tu ir anexando novas unidades aqui é muito trabalhosa. É o contrário do barramento, né? Quando tu quer adicionar uma nova unidade aqui, por exemplo, então basicamente é tu ligar esse barramento. Então, se a gente for olhar aí, né, cada um desses detalhamentos, né, quanto à interligação desses módulos, como eu já falei, né, a gente tem essa dificuldade aí, né, de adicionar uma nova unidade no sistema, mas em compensação, a velocidade de transferência, né, entre um ponto e outro é uma velocidade alta, né, é uma ligação dedicada, então tu não tem concorrência para uso, né, naquela ponte, então é fácil tu observar. Aqui a gente fala um pouquinho, né, desses módulos de interligação, até de uma maneira mais geral, né, quando a gente está falando que é uma interligação feita de maneira serial, então tu está falando de um único fio que está transportando aquela informação bit a bit, e quando tu está falando de uma interligação paralela, então tu quer dizer que tu tem um conjunto de fios, cada fio desses representando um bit desse, né? Então tu manda a informação muito mais rápido. A partir daí é quando a gente já começa a entender um pouquinho, né, por que antigamente, né, a gente tinha aqueles conectores da placa-mãe, né, que eles tinham tantos pinos, né? Basicamente, cada pino daquele estava representando um bit que era transferido a cada disparada de dados no clock do barramento. Então, tem esse trabalho. Mas vamos lá. Dá para a gente dar alguns exemplos aí, né? Principalmente quando a gente está falando de uma ligação serial. Então, a gente está falando de uma ligação serial, por exemplo, um computador e um terminal. Cada terminal que eu adiciono lá, eu preciso incluir uma nova interface serial e afiação, tudo certinho, para trabalhar nessa conexão. Quando eu trabalho numa ligação paralela, que é comum a gente estar vendo essa ligação de um computador e uma impressora, né? Quem é mais experiente de informática deve lembrar o cabo da impressora como era antes, né? Tem um monte de entrada ali, né? E hoje a gente vê todas as impressoras aí USB. Então já migraram aí para outros barramentos para facilitar essa troca de informações. Por isso que a gente tem esses detalhes. Mas o foco da aula de hoje, né, como a gente já vai perceber,
é a gente falar de barramentos, né? Que é uma peça fundamental nos computadores e como a gente viu, né, a funcionalidade dela, né, a importância dela, vai ser justamente você ter a interligação entre alguns módulos do computador utilizando os barramentos. Então, na definição que a gente tem lá no livro de Stallings, de 2010, né, ó, um barramento é um caminho de comunicação. Como a gente viu, né, é essa ponte que você vai construir, né, entre um módulo, um segmento, um hardware com outro. E ele coloca aí, né, que esse barramento pode estar conectando dois ou mais dispositivos. Né? Como a gente viu, né, naquela figurinha, tu pode estar adicionando, né, pessoas, aquele mesmo barramento, né, itens do teu computador, para que possa haver a comunicação entre isso. E Stallings, ainda nessa definição dele, né, ele reforça, né, que a característica-chave do barramento é justamente a transmissão, mas não apenas a transmissão, né? A transmissão por um meio compartilhado. Né? Como a gente viu, o interessante é tu não estar utilizando essas ligações dedicadas, né? Tu vê que tu está inserindo novos dispositivos, né, nesse meio, acaba dando um trabalho danado para tu estar fechando essas conexões dedicadas com cada um dos outros módulos já existentes. Então, tu tem um aumento, vamos dizer assim, desse fluxo, né, de pessoas. Então, seguindo aí, né, a gente pode destacar vantagens e desvantagens. A gente está falando muito de vantagem, né, mas tipo, são vantagens que foram fáceis de a gente perceber, né? Então, ele coloca aí um baixo custo na comunicação entre os componentes. Por que baixo custo? Né? Porque o barramento ele acaba compartilhando naquela interligação ali entre vários comunicantes. Né? Então, ao invés de estar construindo várias ligações dedicadas, né? Tu constrói uma que vai ser compartilhada entre muitos. Né? Então, acaba sendo aí uma comunicação barateada justamente pelo alto uso que tu vai ter dela. E, obviamente, por estar conectando muita gente ali, né, ela acaba sendo uma conexão que tem sua versatilidade. Né? Tu consegue ter esses diversos usos né, nesses barramentos. Caso vocês tenham alguma dúvida, viu, gente? É só ir falando aí. Eu estou com o fonezinho aqui e aí a gente vai participando. Se alguém tiver sempre alguma dúvida, só falar aí. Tem as desvantagens também, né? A desvantagem é basicamente o que eu citei, né? Você ter um congestionamento, né? Que na verdade muitos autores aí eles chamam de bottleneck, né? Ou traduzindo aí, né? Se você for traduzir ao pé da letra, não tem muito a ver aí essa impressão, né? Essa expressão aí. Mas a tradução correta seria engarrafamento, né? Como é uma seção dos computadores que é compartilhada com muita gente, é perceptível, né, que essa conexão, né, uma hora, né, quando tiver com muita gente se comunicando ali, vai ter difícil achar um tempo livre ali naquele barramento, né? Porque tu vai estar tendo várias solicitações, várias trocas de dados. Então, ter um engarrafamento ali no barramento, um engarrafamento você entenda aí como muitas solicitações chegando
ao mesmo tempo. Então, acaba sendo uma característica negativa dos barramentos. E aí ele fala, né, que justamente esse engarrafamento pode estar limitando ali o tráfego dos teus dados aí, né, a vazão desses dados, ou seja, o fluxo que tu tem dos seus dados naquele barramento, porque ele dá até uma expressão aí em inglês, que também é comum aparecer nos autores lá fora, no output, mas uma coisa influencia a outra, no caso, né? Então, tu tem uma queda nessa vazão dos dados justamente porque tu está tendo um engarrafamento nessa comunicação. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, tem essa desvantagem, e a desvantagem é até meio óbvia, né? Se eu estou tendo um compartilhamento de recursos, é o que a gente mais falou, né? Dos desafios que, tanto nessa disciplina quanto na disciplina de sistemas operacionais, né? O desafio que a gente tem em gerenciar recursos que são compartilhados na nossa máquina. Se a gente não tivesse limitação de recurso, então a gente não estava falando de barramento, né? A gente estava falando de ligação dedicada. Mas, obviamente, a gente tem as limitações da gente, né? A gente trabalha com uma gama de conexões ali no teu barramento alta, né? Então, é uma complexidade alta para ser posta em construção das ligações dedicadas. Então, tem isso. Fora que também a gente continua falando desses conceitos de barramento, como eu falei aí, né? A gente fala muito de barramento, né? A gente está falando desse caminho, dessa fonte de interligação, mas, na verdade, mais para frente, ainda nessa aula, a gente vai ver que não é um caminho, mas são vários caminhos que se comunicam. A gente vai ver ali que um barramento, ele divide, basicamente, seu esquema de comunicação, né, em diversos dados que são trafegados ali. Então, já a gente vai falar, né? Tem partes ali do barramento que ficam responsáveis por transmitir endereço, para transmitir o dado em si. Então, a gente vai ver isso já. Mas, independente do que a gente está transmitindo, né, o que ele coloca aí, a gente está transmitindo esses sinais através do binário, né? Então, tem essa comunicação. A organização dos barramentos também acaba sendo alvo de conceitos que a gente pode definir. Por exemplo, tu pode ter barramentos em que tu está falando aí, né, de um usuário por vez, né? Você está interligando A e B. Depois você está interligando A e C. Então, tu sempre tem essa comunicação aí, né? Tu está pegando um lado para se comunicar, um de cada vez. Quando tu também tem a opção de estar falando dessa comunicação para todo mundo. Ou seja, uma pessoa fala e essa mensagem, esse dado que está sendo transmitido, chega para todo mundo. É um dado aí que é compartilhado de maneira fixa ali, né, para todo mundo. Então, é o que a gente chama de broadcast, né, que é uma distribuição para todo mundo, né. Um exemplo aí de broadcast que a gente tem é, por exemplo, ondas de rádio, né. Então, o sinal do rádio, né, que é mandado pela antena lá da emissora, todo mundo que tem um rádio é só ligar que está recebendo essa mensagem. A gente está falando desse caminho de um usuário com vez, repara que é uma comunicação mais fechada, mais uma troca direta de uma pessoa para outra. Então, tu tem esse cuidado. E quanto a essas conexões que a gente tem, né? Como eu estava falando lá dos bits, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando lá que um barramento ele é de 8 bits, então quer dizer que ele está transmitindo nesses 8 bits de uma vez, porque ele tem 8 linhas.
Se eu estou dizendo que um barramento é de 32 bits, então estou dizendo que ele tem lá 32 canais, ou seja, 32 linhas para transmitir o bit dele de uma vez só. Então, tu tem essa característica dentro desses barramentos. Como eu já adiantei anteriormente, né, a gente vai ver alguns exemplos de barramento hoje, né? Sem entrar muito no conceito baixo nível dele, né? Vou falar um pouquinho mais da aplicabilidade dele, né, como ele surgiu e algumas características básicas, né? Mas vale a pena lembrar essa coisa aí mais de baixo nível, né? De lembrar que cada canal desse, cada bit, ele tem sua característica. Ainda desses conceitos iniciais do barramento, né? A gente tem que falar um pouquinho de hierarquia. Nem todo barramento é igual. A gente vai ver aí que a gente tem uma distribuição de finalidades dentro de cada um deles. Então, a gente vai ver que tem vários tipos de barramentos, né? Tem até uma figurinha aqui para a gente ilustrar, né? Mas antes vamos dar um contexto geral e aí a gente vai lá para aquela figurinha. Primeiro, nessa coisa da hierarquia, ele fala lá, né? Quanto maior o número dos dispositivos que eu tenho conectado nesse barramento, então maior é esse barramento. Então, quanto mais coisas eu estou ligando no meu computador, maior vai ser o comprimento desse barramento. Eu falo de comprimento porque isso vai acabar influenciando, né, na propagação dos sinais dentro desse barramento. Se é um barramento maior, né, um barramento mais comprido, não foi que a gente tiver essa definição do início, então a gente tende a ter um atraso na propagação desses sinais. Por quê? Agora está uma coisa mais concorrida esse barramento. Está uma coisa maior, o movimento dele. O comprimento desse barramento é maior. Então, tu tem esse cuidado com a propagação dos sinais. E, obviamente, esse atraso, né, como ele destaca aí, né, pode estar influenciando lá para um dispositivo ter o controle do barramento, ou seja, ele conseguir fazer uso desse barramento. E, obviamente, essa demora que pode surgir vai influenciar diretamente ali no desempenho da atividade. Então, tu tem esse cuidado aí junto da hierarquia. Então, quando tu tem esses problemas aí, né? Aqui embaixo a gente vai meio que falar um pouquinho, né, de como que, vendo essa demanda de dados aumentar, né? Como que isso pode ser influenciado, né? Então, por exemplo, eu tenho esse comprimento do barramento aumentando, ó, cada vez mais requisições chegando ali. Então, para tu ter esse controle do barramento, né, visto o poder de transmissão dele, na capacidade dele, então, tipo, caso tu aumente a largura do barramento, tu acaba solucionando um pouco essa demanda de dados aí, né? Porque tu vai ter mais gente ali, né, para tu distribuir esse fluxo de informação. Mas a gente já viu que se tu aumenta o comprimento, né, ou seja, aumenta mais gente envolvida no barramento, é uma forma de congestionar. Agora, se eu estou aumentando a largura, então vamos fazer um esqueminha do quadro, vai. Eu vou pegar o meu quadro vazio lá de novo, o quadro branco.
que aí dá para a gente bater um papo melhor nisso daí. Deixa eu compartilhar aqui o quadro, que aí fica mais fácil da gente entender. Deixa eu só... Eu não sei se tem como eu fazer outro... eu acho que não tem como abrir outro quadro branco. Então, vamos fazer do zero aqui. Vamos lá. Quando eu estou falando do barramento lá, eu dizer que eu estou aumentando o comprimento desse cara, né? Estou aumentando. Então, quer dizer que das várias ligações que eu tinha aqui nesse meu barramento, né? Eu estou com tantas que eu vou precisar dar uma esticada nesse barramento para aí eu conseguir jogar as outras conexões que eu quero. Massa, beleza. Repara que isso vai ser um cenário em que a gente vai ter um condicionamento, visto que a gente tem muita gente ao mesmo tempo ali, né, querendo usar esse barramento, e o canal de comunicação é curto. Se tu for fazer uma analogia, faz uma analogia aí, né? Entrada de um banco, por exemplo. Tu tem uma entrada, né, que é a porta giratória lá, e tu tem muita gente que é limitada uma vez. Se todo mundo tentar usar de uma vez, não consegue. Tu tem que organizar, né, a ordem de acesso ali, né, fazer uma fila, e aí todo mundo consegue passar por aquele recurso. Então, fazendo também uma analogia lá com o que a gente vê em SO, né, quando a gente vai colocar um processo para ser executado, a gente tem lá o algoritmo de escalonamento, que é o cara que vai organizar a fila para os processos serem executados. Esse negócio de organizar a fila, basicamente, é ele colocar alguém, né, escolher o primeiro para ser executado, e depois que ele termina a execução, ele faz essa fila andar e vai chamando o próximo, o próximo, o próximo. Obviamente, essa fila iria andar mais rápida, né, se tu tivesse mais de um núcleo de processamento. Né? É o caso dos computadores hoje em dia, né? A gente tem mais núcleos de processamento do que antigamente. Então, ele fica mais rápido justamente porque eu tenho duas zonas de trabalho para ir agilizando esses meus processos. Esse negócio de estar criando uma zona de trabalho, ou seja, seria basicamente eu aumentar a largura desse meu barramento. Ou seja, eu estou criando, né, um barramento mais robusto, né, em que eu possa estar trafegando de uma vez só mais dados. Ou seja, repara que eu estou fazendo ali aquela analogia do que a gente viu, que seria tu criar, né, inserir, no caso, né, mais linhas de comunicação nesse nosso barramento, com o objetivo de termos, né, uma busca, né, para transmitir essas informações mais rápido. Ou seja, num ciclo só, cada linha dessa que eu fui esticando aqui, ela consegue transmitir um bit. Né? Então, antes eu tinha uma linha só, então ia demorar um tempo. Se eu coloquei mais linhas aí, a tendência é que eu, no mesmo ciclo de clock do meu barramento, eu consiga mandar mais informações. Por isso que acaba sendo mostrado, né, aí no barramento, que essa coisa de aumentar a largura, ou seja, o que eu fiz ali, né, aumentar o diâmetro dos canais de comunicação, soluciona esse problema de gargalo quando tu tem um comprimento de barramento muito grande, ou seja, tem muitos participantes ali nesse barramento.
Agora, se tu não consegue ampliar a largura do barramento, então a solução é tu aumentar, mexer na velocidade de transferência, né? Para que tu consiga transmitir essa informação que tu deseja para o dado que tu quer, os módulos que tu quer interligar. Então, para melhorar esse gargalo, a gente só tem dois caminhos, né? Ou aumenta a largura, que é basicamente colocar mais fios de transmissão no barramento, né? Permitir que ele mande mais dados de uma vez, ou tu melhorar a velocidade de transição, de transmissão, aliás. E a gente vai ver mais para frente, mais no fim da aula, quando a gente for falar dos vários exemplos e modelos de barramentos que a gente tem, a gente vai observar que as evoluções sempre foram assim, né? Ou aumentando o número de fios, ou mudando a transmissão, visando a velocidade, o aumento de velocidade dela. Então, tu tem essas características. Como eu falei, né, tem dado que a gente tem essa demanda, né, e aí é uma coisa que eu também tenho que deixar claro, né, por que surgem essas hierarquias, né, na nossa máquina? Porque se a gente tivesse um único barramento para o computador todinho, ia ser complicado, né? Por exemplo, o barramento que está dentro da minha CPU fosse o mesmo barramento que está mandando os dados para serem salvos lá na memória secundária. Aí é por isso que eu gosto de falar de memória antes de barramento. A gente sabe que as memórias, elas são... tem a hierarquia delas, né? Então, elas têm as características e são completamente diferentes em questão de capacidade de armazenamento, em questão de velocidade, em questão de resposta ali na busca dos dados. Então, se faz necessário, né, você ter essa hierarquia também nos barramentos, porque vai focar muito a transmissão que tu tem dentro do teu computador. Por exemplo, um dos barramentos que a gente tem é o barramento local. Se tu for ver aí, o barramento local, ele funciona dentro do processador, basicamente. Porque tu está interligando, né, a tua unidade lá, né, com as cache, memória cache. Então, é um barramento bem específico, né? Então, repara que esse barramento aqui é um barramento bem veloz, né? Não, a gente não vai querer ter essa limitação no barramento, né? Então, começar a ter gargalo do processamento por causa do canal de comunicação. Não faz nem sentido. E olhando aí os outros barramentos, né, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de barramento de sistema, né? A principal função dele, se interligar até a memória principal, para a gente ter essa utilização dela, né? A gente está falando aí de barramentos de alta velocidade, né? Então, a gente está falando aí de barramentos, ó, por exemplo, o FireWire, que eu disse que a gente ia dar uma olhadinha hoje, está aí. Barramentos gráficos, de vídeo, de rede local. Então, tudo isso entra nesse barramento de alta velocidade. E o barramento de expansão, né? Então a gente conecta algumas coisinhas mais antigas, né? Como o fax, no tempo que a gente conectava o fax no computador, era por esse barramento. E os barramentos de expansão serial e modem, né? São os exemplos aí de extensão. A gente vai ver eles detalhados aí agora, né? Mais para frente, né? Mas antes vamos ver esses tipos de barramento que a gente tem. Mais uma vez eu digo, né, se tiverem aí com alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade, que hoje tem um bocado de assunto para a gente falar. Então, vai aparecer muita coisa aí para a gente falar. A primeira categorização que a gente tem, né,
do barramento, né? Basicamente a gente está definindo, né, como é o uso desse barramento, né? Então, quando eu digo lá que um barramento ele é dedicado, então é um barramento ali que ele tem uma função fixa. É o que acontece, por exemplo, no barramento local, né? Ele tem sempre essa função ali de estar conectando processadores e caches e fazendo essa ponta. Agora, quando a gente está falando de barramento multiplexado, repara que essa palavra multiplexado não é uma palavra nova, não é uma palavra inédita para a gente, né? Principalmente para quem pagou sistemas operacionais comigo, que a gente está falando que essa coisa de multiplexação é justamente tu ter, né, a capacidade de estar compartilhando uma pluralidade de coisas ali no teu barramento, né? Então, acaba tendo esse detalhamento do uso do barramento. Então, quando ele está falando que o cara é multiplexado, então ele está transmitindo aí, né, essa mesma via lá deles, né? Então, tu está transmitindo, por exemplo, endereços e os dados, né? Você está transmitindo lá para onde é que eu vou jogar essa informação e os dados. Obviamente que esses tipos de tarefa que a gente vai ver de multiplexação, já a gente vai estar falando desses tipos de dados, eles podem estar reduzindo esses custos, né? E é uma maneira, como a gente está vendo aí, de aumentar a largura de banda, né, a fim de fazer aquela melhoria que a gente acabou de falar, sem ter que estar aumentando o número de linhas, né? Mas basicamente tu está organizando como é o fluxo de transmissão dentro desse barramento. Outra forma da gente estar falando aí é falar dessa arbitração e um barramento. Esse negócio de pôr um árbitro. Para que eu vou colocar um árbitro no meu barramento? Vão jogar bola lá dentro do barramento? Não. Como a gente está vendo que é um cara que ele usa bastante, é um recurso que é compartilhado com várias pessoas, esse árbitro, basicamente, vai ser um organizador para garantir, né, permitir que tu faça uma conexão e depois ele já muda para outro tipo de conexão, né? Ele faz essa mudada. Então, repara que o árbitro ele funciona aí como organizador, né? E basicamente ficar apontando, definindo de quem é a posse de uso daquele barramento naquele momento. Então, faz a tua semelhança aí com o futebol, né? Tem o árbitro lá que vai dizer se a bola entrou ou não entrou, se é gol ou não é. E no caso aí de quem vai ser a bola depois disso. Então, é o que funciona com esse árbitro, né? Então, ele funciona como um mestre, né? Que aí tem que ele diferenciar aí, né? Quando a gente for falar de mestre e escravo do barramento. Mestre é quando o cara estiver fazendo alguma solicitação e o escravo é quem foi o solicitado. Então, tu tem esse equilíbrio aí, né? Um pede para o outro. Então, quando a gente está falando aí desse barramento, né? De ter essa solicitação do barramento, né? Então, o mestre, que é o cara que vai iniciar, né, fazer alguma ação, nesse exemplo aqui do slide, é o cara que está fazendo uma transferência. Então, ele está usando o barramento ali porque ele está mandando o dado para alguém. O dispositivo escravo, nesse caso da transferência de informações, é quem ele está respondendo lá para o mestre. No caso, sei lá, ele está mandando informação para algum endereço de memória, então esse recurso que está mandando informação para a memória é o mestre,
E a memória que está recebendo essa transmissão, está sendo influenciada por essa ação, ela é chamada aí de escravo. Então, tem essa relação dentro do barramento aí, né, entre mestres e escravos, né? Quando tu está utilizando o árbitro no barramento, ele acaba sendo interessante, né, quando tu tem mais de dois, né, dois ou mais dispositivos querendo ser mestre. Ou seja, mais de um recurso querendo usar o mesmo barramento ao mesmo tempo. Então, o árbitro ele vai ter que controlar esse fluxo aí dentro do barramento. Então, esse método de ter um árbitro, tu ainda pode categorizar ele de duas maneiras. Seria um árbitro centralizado ou um árbitro distribuído, né? Quando a gente está falando do centralizado, então tu tem lá um árbitro, né? Ou seja, tem uma lógica que fica responsável por esse procedimento aí, né, de controle. Esse árbitro pode estar fisicamente localizado no próprio processador ou no chip lá dos recursos internos. E basicamente ele vai dar preferências ali de uso com base nas requisições que chegam para ele. Obviamente, quem está mais distante do árbitro, ou seja, a requisição vai demorar mais, então provavelmente ele vai ter mais dificuldade de ser o primeiro a definir a sua requisição. Então, é interessante levar em consideração essa distância aí do árbitro, justamente por esse fator aí de comunicação. E tem também essa garantia aí de uso, né? Porque um árbitro, ele, no fim das contas, ele vai acabar organizando para que todo mundo utilize, né? Nem que seja sequencialmente aí, né? Então, dá a vez para um usar, depois que terminar, passa para o próximo, por aí vai. Então, acaba tendo isso. Quando a gente está falando do árbitro distribuído, não é basicamente um árbitro que a gente vai ter no barramento, né? Mas, tipo, vai ser a responsabilidade de controlar esse fluxo de todos os dispositivos que estão nesse barramento. Então, ao invés de eu ter um item central lá do árbitro, né, que vai controlar toda essa conexão, eu vou ter sei lá, uma diplomacia, vamos fazer, para fazer uma ponte com o mundo real. Então, cada um dos dispositivos vai ter a sua responsabilidade ali, né? Na verdade, a gente até explica um pouquinho aqui, né? Cada dispositivo dispõe de uma linha de requisição própria com um determinado nível de prioridade. Então, obviamente, o desempate aí, né, para definir quem vai usar o barramento ou não, vai ser com base nesse nível de prioridade que a gente vai ter observando aí esses componentes ligados ao barramento. A gente, obviamente, tem uma desvantagem desse modelo, né? Que é justamente tu ter essa linha de requisição dentro de cada um dispositivo. Então, é uma linha meio que exclusiva, só para justamente tu fazer a comunicação para garantir o uso daquele barramento com base nessa prioridade que a gente está falando. Então, repara que a gente tem dois modelos bem diferentes, né? É perceptível a gente ver que o centralizado é mais organizado, mas, obviamente, é um modelo que vai requisitar ali um controle desse árbitro, né? Frente ao uso desse barramento. Então, acaba sendo interessante. Quanto às classificações dos barramentos, né, a gente vai falar da temporização e, basicamente, a gente vai falar
dele ser síncrono ou assíncrono. A gente está falando aí de um barramento síncrono, por exemplo, então a gente está falando que são operações que vão funcionar nesse barramento com base no clock desse seu barramento, né? Da mesma forma lá que a CPU lança lá seu clock, né, para o uso, né? Esse clock reverbera dentro da tua máquina e, obviamente, a gente vai ter que estar falando também do clock do barramento, ou seja, a gente vai ter uma variação nível binária ali, e com base nesse ritmo do relógio é onde tu roda, né, todas essas operações com base nesse relógio. Então, basicamente, o que é que tu tem, o que é que tu quer dizer quando tu fala desse uso do clock para sincronização dos processos, né? Então, tu não vai ter uma interação direta entre os mestres e os escravos dentro desse modelo de barramento. Tu vai ter, sim, né, um controle através do clock, por exemplo. Quando um mestre quer fazer o uso de um escravo, né, então ele indica lá, né, qual é o tempo que ele vai gastar e em que momento ele vai querer usar o barramento, né? Então, não há uma comunicação direta, né, do mestre com o escravo para que ele possa dizer, eu vou lhe mandar alguma mensagem e aí começar a trocar. Basicamente é horário marcado, né? O mestre sinaliza lá quando ele vai transmitir e quanto tempo vai ser isso. O escravo chega essa notificação dizendo que ele vai trabalhar por um período a partir de tal momento e ele fica aguardando até que começa a trabalhar. Então, não é uma interação direta deles, mas é uma interação meio que indireta desses casos. Tem também essa parte aí dos ciclos do barramento que ele coloca, são justamente os clocks que eu acabei de falar, né? E, obviamente, cada ciclo desse, né, tu acaba implementando as tuas operações, todas elas sempre dentro de um número inteiro de ciclos de clock. Por que um número inteiro? Eu não vou terminar uma ação no meio de um clock, né? Então, se eu termino a ação no meio de um clock, então eu termino o clock para eu iniciar outra ação. Então, são sempre números inteiros que a gente tem. Quando a gente está utilizando essa temporização síncrona, então, como vantagem, a gente pode dizer que é de fácil implementação, basicamente é só ficar de olho no clock, e acaba sendo bem utilizado esse modelo síncrono. Desvantagem, se tu tem um mestre que faz solicitação mais rápido que um escravo que trabalha mais rápido que as solicitações do mestre. Então, tu vai ter uma ociosidade, né? Porque tu sempre vai estar levando um número inteiro de ciclo, tá? E não fracionário. Então, um vai ter que ficar esperando o outro, né? Se um for mais rápido e esse for mais rápido, ele espera que o outro faça a demanda seguinte dele. Então, tu tem esse descompasso aí, que pode gerar um pouquinho de lentidão a mais em comparação com o barramento assíncrono. E como eu falei, né, esse número inteiro é o limite que tu tem ao ciclo do barramento, né? Tu sempre está finalizando quando tu finaliza um ciclo. No assíncrono, né, pelo nome, né, a gente já indica que a gente não vai ter um mestre, né, controlando esse barramento todo, né? Mas, em compensação, as operações elas não ficam mais presas ali, sempre ficarem terminando ao fim de um ciclo. Então, elas levam lá o tempo que for necessário para elas fazerem as ações e não um número múltiplo do número de ciclos do teu barramento. A vantagem, né, como tu não está trabalhando com relógio, então tu pode estar trabalhando com mestres e escravos heterogêneos, ou seja, mestres e escravos que têm velocidades diferentes. Só que as desvantagens são as vantagens do síncrono. Ou seja, é difícil de implementar isso se você não tem essa marcação com base
no fluxo do clock, e também acaba sendo pouco utilizada. Mais utilizada, a gente está utilizando os barramentos síncronos. A gente ainda tem mais uma definição de barramento antes de começar a falar deles individualmente, né? Que é basicamente a gente falar da largura do barramento. Eu falei da largura como essas linhas que a gente tem, e o barramento ele não tem uma linha única, né? Ele tem, na verdade, várias linhas. Basicamente, na figura que a gente está tendo aí, né? A gente está tendo um barramento conectando aí CPU, memória e alguns dispositivos de entrada e saída. Para cada um desses barramentos, a gente tem lá linhas de controle, linhas de endereço e linhas de dados. Linhas de controle, né? Basicamente são os sinais para sincronizar esse uso do barramento, essa transmissão de dados que a gente vai ter. As linhas de endereço, ou seja, tu vai passar o caminho, né? Sei lá, estou indo de tal memória para tal memória, então estou passando o endereço para onde eu quero ir. E os dados são justamente o propósito que tu está querendo transmitir, né? A informação, o dado em si que tu quer transmitir. Quando a gente está falando dos dados, né, então tu tem que transformar lá essa tua quantidade de dados, esses dados, como eu estou falando, né, pode ser dados mesmo, tipo o resultado de uma conta, um valor, etc. Ou códigos de programa lá, né, que estão sendo transferidos para serem executados em algum outro local. Obviamente que nessas linhas dos barramentos de dados, quanto mais largo ele for, então quer dizer que eu tenho mais bits transmitidos ali simultaneamente, né? Que é aquele mesmo exemplo que eu já tinha falado antes, né? Se eu tenho lá um barramento lá que são 8 bits e cada instrução que eu tenho lá para ser transmitida são do tamanho de 16 bits, então eu vou ter que ter 2 acessos de memória. Né? O meu máximo é 8, então eu transfiro 8 e depois eu transfiro mais 8 para dar esses 16. Mas o barramento de dados é só apenas uma parte dele. Né? A gente tem também o barramento de endereço, né? Que, como eu falei, é tu passar essa identificação do local, né? De onde tu quer passar ou pegar a informação que tu quer. Então, basicamente, no barramento de endereço, né? Tu está definindo a origem e está definindo o destino desses dados. Né? Então, tem um exemplo aqui, né? Quando o processador quer ler uma palavra lá na memória, ele coloca o endereço de onde está essa informação que ele está buscando para ser buscada. Então, esse endereço pode ser um endereço de uma célula na memória, né? Ou pode ser um endereço da porta que tu está tentando acessar um dispositivo de entrada e saída que tu está querendo utilizar. Então, essa parte dos endereços aí, ela foca justamente nisso daí. Quanto à parte do controle, né, eu já falei um pouquinho que são justamente onde vai estar enviando os sinais de controle para execução e funcionamento desse barramento. E aí tem algumas linhas típicas, né? São várias, na verdade. Se você for ver aí, eu coloco várias linhas desses sinais de controle, né, que tu pode ter. Eu não vou, obviamente, ler todos aqui, né, mas, tipo, tu tem desde um sinal de ACK, né, que a gente já deve ter visto lá na estrutura de dados, né, que é tipo, tu dá um ACK dizendo que aconteceu tudo ok. Então, tu pode ter um ACK de interrupção, um ACK de transferência. Tem aqui alguns controles quanto ao uso do barramento, né? Então, quando alguém está solicitando o barramento, quando alguém garantiu o uso daquele barramento, ou quando alguém está querendo interromper o uso desse barramento. Então, agora tem vários sinais ali, vários. Sinais de reset, sinal do próprio clock. Então, tem muita coisa que roda aí nesse nível de transferência de sinais, né, dentro do barramento. Ainda de uso dos conceitos dos barramentos, né, essa transferência dos dados que tu pode
pode ser feita de duas maneiras, através de bloco, que acaba sendo eficiente, porque transmite tudo de uma vez, numa lapada só. E, obviamente, né, o que ele coloca aí, o papel do escravo, né, cada ciclo, né, que ele está recebendo, né, então essa palavra no barramento vai decrementando, né, pegando esses blocos que ele vai trazendo, até tu zerar o dado que tu está tentando transmitir. Já tem esse outro esquema aqui, que é o esquema de leitura, modificar e escrever, que aí aparece muito bem em computadores multiprocessados, né? Que é um ciclo, basicamente, né? Então, ele primeiro lê lá a palavra que ele está buscando, né? O endereço de memória, ele faz lá o trabalho, né? A manipulação que ele quer fazer, e depois dele fazer essa manipulação, ele escreve lá onde ele leu essa informação, esse novo valor da memória, né? Porque se ele ficar segurando a memória ali durante o processo que ele está fazendo lá a modificação, sei lá, ele está pegando um valor, vai trabalhar esse valor lá dentro da ULA e vai produzir um novo valor para ser escrito lá, né? Então, ao invés de ele ficar preso, segurando esse endereço de memória, o que iria gerar um travamento no barramento, né? Porque eu estou acessando lá ainda, então ele lê a palavra, trabalha ela, depois que ele trabalha, ele só volta lá para guardar aquele valor, né? Escrever de volta. Ele não fica travando aquele endereço enquanto ele está trabalhando, né? Ele trava só para ler ou para escrever. Ele não trava, por exemplo, aqui em bloco, né? Em bloco fica travado enquanto você está transmitindo esse bloco de informações. Você só vai liberar quando você terminar o bloco. Então, esse ler, modificar e escrever, ele tem essa diferença. E aí eu queria perguntar se está tudo bem por aí. Porque a gente vai começar agora a ver justamente esses tipos de memória. Agora que eu estou vendo que teve umas mensagens aí no chat, né? Mas só o povo dando boa noite. Então, vamos lá, vamos seguir então. Porque agora eu vou só apresentar alguns barramentos conhecidos. Muitos deles já são utilizados por a gente, ou já foram utilizados. Então, por exemplo, esse barramento local eu já tinha falado antes, né, que ele é justamente aquele barramento interno, né? É basicamente o barramento que o processador mais usa, né? Que é onde ele está se conectando ali com os recursos deles, né? Então, quando a gente está falando desse barramento interno, né? É justamente aquele barramento que um processador, um núcleo está se comunicando com o outro, indo buscar na cache, nos registradores, etc. Tudo isso acaba sendo um barramento interno. Barramentos externos, a gente vai ver que sempre vão usar essa estrutura que a gente acabou de ver, né? Ele está utilizando lá linhas para transmitir os dados, para transmitir os endereços e para transmitir os sinais de controle. Então, vamos imaginar aí esses cenários aí de enviar dados e de receber dados. Então, enviar e de requisitar esses dados. Antes de explicar isso, retomar aqui, justamente a gente vai ver esses tipos de... Antes de ver detalhado, né, falar um pouquinho desse funcionamento, né, que vai seguir muito aquela lógica que a gente estava falando da requisição, né? Então, eu leio, modifico para depois escrever, né? Então, por exemplo, quando
um módulo ele quer enviar dados lá para algum outro local no meu computador, né? Ele não vai simplesmente já mandar os dados de uma vez, né? Antes de ele começar a transmissão de fato, ele primeiro tem que obter o controle do barramento, que é justamente um daqueles sinais que é transmitidos na linha dos dados, né? Tu está mostrando que aquele barramento tem o poder de transmitir os dados de um lugar para o outro. Então, tem esse cuidado aí, né? Para tu ter esse nível, né? Máximo. Então, tu tem também aí, só após tu obter esse controle do barramento, é que tu, de fato, vai estar fazendo a transferência dos dados que tu quer. Então, tem esse detalhe. Já quando tu almeja requisitar dados no outro módulo, ou seja, para que agora é o caminho inverso, né? Isso aí a gente pode ver muito bem que é o caminho do, por exemplo, o processador, né? Ele quer pegar um dado que está lá na memória, né? Então, eu não vou transmitir, eu quero receber os dados que estão lá. Então, eu quero pedir os dados. Tem um passo a mais, basicamente. Primeiro, ele tem que obter o controle do barramento, mesma coisa do envio, né? Só que ele manda essa requisição para o módulo, né? Dizendo que ele quer essa requisição, obviamente, já é uma coisa mais complexa, né? Porque, por exemplo, lá nas linhas de endereço, eu estou indicando qual é o módulo que eu quero receber as informações, né? Nas linhas de controle, eu estou falando lá que eu quero esse acesso, tal. Tem aquela comunicação dos ACKs, né, que você tem, né? Então, manda a requisição, vocês vão ver que a gente tem um sinal que é o ACK de transferência. Olha aí, indicando que os dados foram aceitos lá para serem transferidos, tal. Então, tem toda aquela lógica ali por trás dos sinais de controle, né? Então, ele faz a requisição, passa o endereço lá pelas linhas de endereço, chega no módulo e o módulo, através das linhas de controle, vai dar o retorno para ele, né, que vai mandar as informações. E aí, o cara que requisitou, né, depois de receber esse feedback, né, ele aguarda os dados serem enviados para ele. Então, repara que é uma comunicação conjunta ali, né? Parte dos dados via endereço, parte dos dados via a parte de dados em si, do barramento, né? Então, tem esse caminho, né? Então, essa relação aí mestre-escravo, né, sempre presente dentro do barramento. Também é comum a gente falar da controladora do barramento, né, semelhante lá ao que a gente viu do árbitro, né? Por exemplo, tu tem um slot lá disponível na tua placa-mãe e ele, obviamente, quando tu conectou um novo dispositivo lá de entrada e saída, aí é o que ele explica antes, né? Não seja um dispositivo básico, assim, mouse ou teclado, uma coisa nova aí, uma nova impressora, um novo scanner, uma câmera, um microfone, enfim, algo não tão trivial, assim, uma gravadora de, sei lá, Blu-ray, algo do tipo, um fator externo aí, um dispositivo de entrada e saída. Obviamente, quando tu conecta um novo dispositivo, né, tu tem que ter esse controle dele, né? Que é o que ele destaca aí de ter o tratamento desse acesso, né? Porque é aquele impacto que a gente estava falando antes, né? Eu estou aumentando o comprimento desse barramento, porque eu estou colocando gente nova. Então, a função dessa controladora, né, vai ser basicamente como vai ser transmitida essas ações de leitura e escrita de dados, né,
na memória, sem que tu tenha que estar mandando essas requisições lá para a CPU. Então, é meio como se tu tivesse um controle, né, da memória, meio que, entre aspas, independente da CPU, mas que fique responsável por estar gerenciando esse trecho do barramento aí, que são os dispositivos de entrada e saída comumente utilizados, né? Então, e isso tem nome, né? A gente fala muito de controladora, né? Mas tem o acesso aí, o DMA, né? Ou Direct Memory Access, ou acesso direto da memória, a mesma coisa. É justamente com essa função. Faz essa função através de interrupções, que é uma maneira, ou usando protocolos de barramentos. Quando a gente está trabalhando com uma interrupção, né? Controlando por interrupção, aliás, né? Então, imagina o cenário aí de que tu terminou, né, a transferência de dados que tu estava fazendo, né, de um módulo para outro. Então, tu faz, após a finalização, tu interrompe esse barramento, fazendo aí que toda e qualquer conexão que tivesse ali seja interrompida de fato, para justamente finalizar essa transferência. E aí, né, através desse tratamento da interrupção, né, tu vai voltando aos poucos os serviços daquele barramento, que acaba sendo uma maneira de tu não sobrecarregar tanto ele, né? Porque se tu vai sempre emendando um processo no outro, então ia chegar naquele momento que ia congestionar, né? Obviamente que esse tratamento aí da interrupção, né, é só basicamente tu tá retornando a execução do programa lá de onde foi parado, aquilo ali. E, obviamente, é interessante tu estar aplicando esse uso de barramentos, né, não exclusivamente lá para essas controladoras de entrada e saída, né, mas muitas vezes essa lógica de interrupção é utilizada até pelo próprio processador, naquela coisa dele estar buscando informações que ele quer acessar. Como ele tem uma prioridade alta, então ele interrompe todo mundo para ele ficar com o caminho livre para ir buscar, pelo menos ir, não usar, mas pelo menos achar a informação que ele quer. Então, esse controle por interrupção acaba sendo válido. E por esses protocolos, aí a gente já falou de boa parte dessas regras dos protocolos, né? Por exemplo, a protocolização através da temporização. Assim, tu está utilizando um barramento síncrono ou está utilizando um barramento assíncrono. A gente viu que o assíncrono é mais rápido, mas em compensação é muito mais difícil de ser implementado. O comum é a gente estar utilizando um barramento síncrono dentro da nossa máquina, que trabalha em função dos clocks deles. Se a gente vai falar de barramento de memória, a gente já falou de muita coisa de barramento de memória, né? Mas é interessante a gente estar vendo um pouquinho dessa história, desses barramentos, né? Começar, por exemplo, aí com o PCI. O PCI, eu estou ficando velho, o PCI é mais novo do que eu ainda. PCI de 92, olha aí, surgiu junto com o Pentium, né? Meio que um puxando o outro aí. E em comparação com os anteriores que a gente tinha, né? O incremento dele era justamente nessa taxa das transferências de dados, né? Tinha aí capacidade para trabalhar com 32 ou 64 bits. Lembra aí nessa época aí, né, de década de 90, né? E até, na verdade, até começo dos anos 2000, né? A gente ainda estava vivendo essa transição de 32, 64. Então. Ele tem essa característica de ser plug and play. Essa característica de ser plug and play basicamente é o que a gente tem, por exemplo, com o USB, né? Tu pluga qualquer dispositivo, então na hora que tu plugou, tu já começa a utilizar esse recurso, né? Esse recurso daí da PCI, conectados nesse barramento, também tinha uma característica semelhante, né? Então, a partir do momento que tu conecta, já fica disponível ali
para ser utilizado. Não era o que acontecia, por exemplo, com um barramento mais antigo, né? Por exemplo, tu ia conectar uma nova unidade de disco rígido, ela só era identificada quando tu dava um reboot na máquina, né? Reiniciava ela, aí uma nova inicialização é que ela reconhecia o novo disco para trabalhar, tal. Então tem isso. Esse barramento aí PCI, né, muito utilizado em periféricos, tipo placa de vídeo, placa de som, placa de rede, modem e por aí vai. Então tu tem ela bem utilizada. Outro motivo dela ser muito utilizada é a evolução que a gente teve, né, para PCI Express, que na verdade ela tem uma frequência um pouquinho maior, né? A gente tinha nos primeiros modelos da PCI uma frequência variando ali, né, de 36 MHz, de 33 MHz a 66 GHz. Quando tu sai, né, dessa frequência aí, né, para os últimos modelos da PCI Express, tu já tem uma frequência na casa do gigahertz. Então, ela tem uma taxa aí bem maior. Aqui a gente tem algumas características acerca delas, então fica aí interessante para vocês verem depois. Ele fala aqui do AGP, né, que esse AGP é um barramento também velhinho, vamos dizer assim. Na verdade, até essa PCI Express, ela até sucede essa AGP também, né? Que é classificada ainda como um barramento de alta velocidade, ou seja, ele trabalha nessa faixa aqui. Deixa eu voltar aqui na figura para a gente ver. A gente já falou de barramento local, falou ali dos barramentos de sistema de memória, e já estamos falando aqui desses barramentos de alta velocidade. Então, nesse caso lá do AGP, né, ele tem muita característica de memória RAM, né, de ter esse alocamento. Foi lançado ali em 97, ou seja, ele é depois do PCI, né, mas antes do PCI Express. Né, ele está no meio desses dois. Né. Foi lançado em 97, repara aí que acompanhando o Pentium, né, o PCI Pentium 1, AGP Pentium 2, então em 98 tu já tinha ele comumente nas máquinas, tá? Era operado lá a 32 bits, com uma frequência semelhante ao PCI, de 66 MHz, mas ele não avançou muito na evolução dele, né? Porque anos depois, né, como a gente já destacou, surge aí a PCI Express, né, uma evolução da PCI anterior, e ele acabou sendo um barramento meio que esquecido. Falando da ISA, né? E tá aí uma figurinha, né? Só para comparar, né? Ó, um PCI aqui em cima e um barramento da ISA aí para baixo. Esse daí é um barramento bem mais antigo. Foi criado na década de 80, né? Então, tem a finalidade da gente sempre estar alocando algum dispositivo aí à placa-mãe. Então, por isso que ele é um barramento antigo, ou seja, é um barramento bem conhecido. E olha só para a gente ver, né? Nessa primeira versão em 80, olha os dados que a gente tinha, né? A gente tinha um tamanho de 8 bits e a taxa era só de 4 MHz. Comparando com hoje, que a gente tem uma coisa bem mais defasada, né? Então, bem mais diferente. Mas ainda na década de 80, a gente migrou ali para 16 bits e só veio chegar em 32 lá na década de 90. Né? Esse padrão não ficou preso na IBM, né? Foi utilizado por outros computadores. Né? Então, ele era muito utilizado nessas placas de expansão
de baixas velocidades para a placa-mãe. Né? Então, variava aí, né, por exemplo, 8 MHz a 16 bits, é equivalente a basicamente 16 megabytes por segundo. Né? Então, Professor, tinha esse uso professor, aí tá me escutando? de expansão para baixa velocidade, né? Ele dá uns exemplos aqui, né? Tanto para fax quanto Professor, para tá me modem, por escutando? exemplo, Alô? dá para ser utilizado. Tem essa variação da ISA aí, né? Que é essa Extended ISA, né? Ou ISA, né? Dá no mesmo. Tem essa figurinha aí só para a gente ilustrar, né? Um bit da ISA de um slot de 8 bits e um slot de 16 bits. Repara que a gente tem aquele divisor aqui. E o da Extend ISA, né, apesar dela ter um tamanho aqui na figura menor, né, mas ela tem uma largura de bits maior, de 32 bits. Então, podendo até alcançar uma velocidade perto de 30 MB por segundo na transferência. Né? Então, ainda surgiu lá antes dos anos 90, mas já era uma variação que tu tinha. Ainda tem essa outra versão aqui do VESA, né, que é o vídeo. Essa daí eu não me lembrava, sinceramente, do VESA. Essa ISA eletrônica para camada de vídeo. Não sabia dela, não lembrava dela. A única coisa que eu lembrava é que ela dependia aí de uma arquitetura específica, né, que eu acabei pesquisando, e aquela revolução lá da geração Pentium que a gente teve na década de 90 foi a pá de cal, né, para que esse barramento não vingasse muito. Tanto que eu até procurei imagem, pelo menos uma imagem com qualidade, né, para a gente entender um pouquinho dessa, e eu não achei. Esses dois últimos barramentos, são barramentos internos, né, eu coloquei eles aqui juntos, né, porque o AMR, né, que é o Audio Modem Riser, utilizado lá para modems, e o CNR, né, Communication Networks Riser, que é utilizado para placa de rede. Né? Ou seja, ambas são semelhantes, utilizam essa tecnologia Host Signal Process, né? Então, muito voltada para essa transmissão de dados, né? Então, transmissão para modem ou transmissão para placa de rede. Então, ambas têm um trabalho bem parecido, por isso que eu só citei elas aí. Com o barramento externo, né? Aí a gente vai falar de tecnologias mais conhecidas da gente, vamos falar assim. O USB, por exemplo, a gente já sabe das versões, né? Que a gente está tendo essas evoluções, né? Hoje a gente já está indo aí para o USB 3.0, ou seja, estamos indo para a casa do Giga. E tem algumas curiosidades da USB, né? Esse negócio, por ele ter aquela característica que eu falei antes de ser plug and play, né? Tipo, tu pluga qualquer coisa que é USB e ela já começa a funcionar imediatamente, facilita até para tu adicionar periféricos, né? Então, tu tem um limite lá de adicionar vários periféricos numa mesma porta USB, obviamente usando aqueles ramificadores, né? Então, tu acaba tendo isso daí, né? Repara que ele é um barramento, né? O USB, essa sigla USB, né? O B de bus, aí você não traduz para um ônibus, né? Bus aí é de barramento mesmo, a tradução seria barramento. Então, barramento serial universal. USB, Universal Serial Bus. Muito utilizado, a gente não vale a pena nem eu perder muito tempo falando dele, né? Porque basicamente o que vai dar de trabalho, né? Ser o sistema operacional diferenciar, né? Isso para a placa-mãe dos equipamentos que estão sendo usados ali nesse barramento, né? Como que vai ser transferido aquilo ali, né? Então, tu dizer através da identificação daquela porta USB ali, né? Qual a classe do equipamento, qual é
a necessidade de alimentação elétrica daquilo ali. É tanto que tem algumas portas USB, já que elas têm até diferentes cores, né? Tirando a cor azul, né? Que a cor azul quer dizer que é USB, aquela porta é um USB 3.0, mas tipo, quando tu tem um USB com aquela parte interna de vermelho, quer dizer justamente que é uma porta que ela é otimizada para essa alimentação elétrica. Então, tem essas características. Quando é uma porta branca, se eu não estou enganado, ela é muito indicada para você utilizar para dispositivo de entrada e saída. Então, tem algumas pequenas variações que tu pode ter do barramento USB que ela acaba sendo interessante. O USB ela foi até responsável por já enterrar um barramento, que seria esse barramento Firewire. Não confundir com Firewall, né? Mas ele tem o nome dele aí lá no IEE, tudo certinho. Ele foi desenvolvido pela Apple também nos anos 90, tinha lá a sua taxa de transferência legalzinha e tal. Tem até uma imagem, eu nem coloquei a imagem dele aí, né? Mas era muito semelhante ao USB, só que em um lado ele era meio arredondado, assim, né? Então permitia o mesmo funcionamento, uma coisa bem semelhante, né? Mas a própria Apple que desenvolveu esse, ela se rendeu ao USB, né? O USB já estava na 2.0, então acabou sendo um barramento extinto. No fim, a gente vai falar aí de IDE e SATA, né? Que tem aí os conectores, né? Para a gente ter uma noção, né? E eu também coloquei até uma imagenzinha aqui quando eu vou falar do SATA, né? Por exemplo, para identificar aí, né, o que é que a gente tem, né, tanto por onde é a parte de alimentação de energia e onde é a alimentação dos dados em si, né? Então, eu não vou gastar muito tempo aqui explicando isso, porque a gente já debateu isso pra caramba nas últimas aulas, né? Quando a gente estava falando das memórias secundárias. Então, eu queria só perguntar se tem alguma dúvida. Eu estou vendo que tem mensagem no chat aqui, deixa eu ver. Eita, Sovi perguntou aqui, né? Essas siglas na placa anterior, CE e FCC. Vamos lá, vamos ver, Sovi. Porque quando eu estou compartilhando a tela aqui, o chat ele não aparece para mim. Aí, deixa eu ver qual foi a memória. Qual foi a placa, na verdade? Deve ter sido essa aqui, né? Deve ter sido essa aqui, né, Subi? Deixa eu ver se tem como eu ver o chat daqui. Eu acho que tem, deixa eu ver. Foi no barramento. Essa aí. Pronto, essa aqui. Né? Esse CE... Como é que é? O CE e o FCC. CE e FCC. Vamos achar isso na imagem. Aqui, né? Esse CE e FCC. Rapaz, agora olhando essa imagem, dá até para ver até outras coisas escritas aqui. Ó, aqui em cima ele indica ó, que isso aqui é um PCI, tá vendo? Ele explica que é um PCI. Aqui eu não sei, eu acho que pode ser até a marca do negócio. Né? Eu tô vendo, não aparece até o Made in China aqui embaixo. Não sei, sinceramente eu não sei. Posso pesquisar aqui para dar uma olhadinha nisso daí. Mas a princípio eu não sei. Se alguém souber disso daí, me ajudar a agradecer de isso
aparecem vários aparelhos eletrônicos, CE e FCC. Não sei, vamos pesquisar. Vamos pesquisar aqui agora. Já que a gente tem tempo, vamos ver isso agora. O que é tá. Pelo que eu estou vendo aqui, Sofia, esses símbolos aí, FCC e CE, é basicamente uma certificação no mercado dos Estados Unidos. Tem até um link aqui que depois eu posso compartilhar aí no chat para vocês verem. Esse CE seria um Comité Europeu, em francês, que é Conformidade Europeia, e o FCC é um equivalente à Anatel, que a gente tem aqui no Brasil. Então, vou ver esse link aqui para essa curiosidade. Eu não sabia que tinha isso aí. Mas eu vou botar esse link aqui no Google Class. Eu já vou deixar aqui já vou deixar no chat, porque quem tiver a curiosidade de ver, e eu coloco esse link quando eu for botar o slide também lá. Aí fica como essa forma de curiosidade. Eu achei fácil esse link aqui no canal Tech, e até recente a notícia, né? A notícia desse ano, mês retrasado, no caso, né? Foi de março. Então, é isso. Gente, antes de encerrar, queria só saber se está tudo bem, vocês, deu para entender, porque estavam todos tão caladinhos na aula de hoje, ninguém perguntou nada, ninguém fez nenhum questionamento. Fiquei sozinho falando aqui na aula hoje. Então, eu espero que esteja tudo bem. Beleza? Então, eu já vou finalizar por aqui. Beleza, Sobrinho? De boa. Então, não, fica à vontade para perguntar, Sobrinho. Eu vou postar o slide, tanto o vídeo, né, que tu perdeu o comecinho da aula, mas aquele mesmo esquema. Eu boto lá no YouTube. Então, é isso. Se ninguém tiver nenhum questionamento, eu vou encerrando por aqui, né? Acho que já deu tempo de tirar todas essas dúvidas. Então, eu devo colocar lá não essa semana, acho que talvez semana que vem eu coloco um exercíciozinho para a gente trabalhar esses conceitos de barramento mais detalhado, e aí a gente dá sequência na disciplina, beleza? Então, boa noite aí para todo mundo, se cuidem e até semana que vem, dia 12. Professor, posso perguntar uma coisa, por favor? Oi, Isabel. Ai, saiu. É a respeito da atividade que está no Classroom. É para semana que vem mesmo ela? Foi que eu deixei um tempinho para vocês não dizerem que eu sou ruim. Aí eu deixei com um prazozinho lá, né? Então, a data de entrega eu coloquei para dia 12. É justamente isso. Entendi. Aí semana que vem, quando terminar esse exercício, eu passo outro. Tá certo, entendi. Obrigada. De nada, tranquilo. Tranquilo, minha gente? Então, boa noite aí para vocês. Tudo de bom.